Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escrita Habilitar. Meu nome é Larissa, eu sou professora de redação de vocês e hoje vamos falar sobre argumentação. Eu fiz uma enquete lá no Instagram do Escrita Habilitar, para quem não segue ainda eu vou deixar aqui no nosso arroba, e o pessoal votou entre os assuntos lá disponíveis e o assunto mais votado foi a argumentação. Porém, eu achei que seria um vídeo curto, né, um vídeo breve que eu falaria sobre argumentação, mas o vídeo acabou pegando quase 40 minutos. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou estar postando a parte 1 desse vídeo e na sexta-feira vai sair a parte 2 do vídeo de redação falando sobre a argumentação, tá bem? No vídeo eu dou exemplos sobre a Marinha e eu dou o exemplo de uma redação do CAP. Porém, se você vai tentar ESA ou se você é um concurseiro que quer vir fazer uma prova da SpaceX no futuro, enfim, essas dicas de argumentação elas podem ser utilizadas para qualquer concurso que caia a redação texto dissertativo argumentativo, tá bem? O exemplo que eu usei foi do CAP para poder direcionar a aula, mas CAP, para quem não sabe, é o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, mas pode ser utilizado para qualquer redação, desde que seja um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Então é isso, vou fazer o jabá aqui do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, curte, deixa seu comentário. Qualquer feedback que vocês tiverem, sugestão de conteúdo é sempre muito bem-vindo, até mesmo para poder saber o que vocês estão querendo, o que vocês querem aprender mais, tá bem? Então é isso e bora pro vídeo. A argumentação ela vem no texto dissertativo dentro da parte do desenvolvimento. E, para quem não sabe, o desenvolvimento é a maior parte escrita do texto dissertativo. Por quê? Comumente, nós vamos ter ali entre 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, como as outras partes do texto, que são introdução e conclusão, vão ter apenas um parágrafo ali com 5 a 6 linhas, temos aí 12 linhas, sobram 18 linhas para argumentação, né? 18 linhas para desenvolver o seu texto. E muita gente tem dificuldade na hora de argumentar. Por quê? A argumentação ela tem que ser consistente. Não pode ser uma argumentação que fuja da realidade. Por quê? Se a argumentação fugir da realidade, o aluno vai perder pontos aí na parte de coerência, né? Porque o que ele está falando não é coerente com o que é visto no mundo, ou seja, é fora da realidade. E o aluno geralmente fica travado nessa parte, pensa, meu Deus, professor, o que eu faço aqui? Né? Nós temos métodos mais tradicionais de argumentar, de fazer o parágrafo de desenvolvimento. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou explicar de uma forma que é mais simplificada e que eu estou implementando agora com as pessoas que têm vindo estudar comigo redação. Eu tenho visto que essa forma de trabalhar a argumentação tem sido mais eficaz do que ensinar os tipos de argumentação. Por quê? Deixei aqui uma folhinha em branco para explicar para vocês. Nós temos tipos de argumentação. Como que esses tipos de argumentação funcionam? Eu posso explicar para vocês, por exemplo, o que seria uma argumentação quando vocês trazem uma informação externa ao texto. Por exemplo, se eu começo meu parágrafo de desenvolvimento com a seguinte afirmação: o homem, é o lobo do homem. Agora eu não vou lembrar ao certo quem afirma isso, né? Mas é um pensador, algum sociólogo da vida. E aí o que acontece? A gente tem essa frase: o homem é o lobo do homem. Quando a gente argumenta usando esse tipo de frase que é externa ao texto, a gente tem um tipo de argumentação por citação. Porém, o aluno tem que aprender a fazer uso produtivo dessa argumentação. O que é o uso produtivo dessa argumentação? Não adianta você pegar essa frase, jogar no seu texto e não contextualizar a frase. Ou seja, não usar essa frase, esse trecho, esse pensamento com um fim produtivo dentro do seu texto. Por exemplo, se eu começo a frase, se eu começo o parágrafo falando o homem é o lobo do homem, ponto. E aí eu começo a falar alguma coisa aleatória sobre Marinha.
Não vou conseguir pensar em nada agora assim de cabeça. Mas vamos lá. Se eu uso essa frase e logo depois eu falo alguma coisa aleatória, eu não dou sequência ao pensamento, eu tô pecando nisso aqui. Eu não estou tendo uso produtivo. Por quê? A minha frase não está não está criando uma sequência lógica, uma sequência de raciocínio. Agora, se eu falo, o homem é o lobo do homem. Ui. Isto pode ser percebido. E aí eu começo a minha argumentação. Quando eu faço isso, eu tenho uso produtivo. Por quê? Eu vou ter essa palavrinha aqui ligando essa frase ao que está sendo dito. Vou dar um outro exemplo que é mais claro. Eu vou conseguir explicar melhor. Tem inclusive em alguma apostila, acho que tem na apostila de redação que eu tenho. A frase ela é o seguinte: segundo Paulo Freire, isso aqui é importante, tá, galera? Quando a gente for citar algo dentro do nosso texto, é sempre importante que a gente diga de quem é a frase, tá? Porque não dizer de quem é a frase pode implicar plágio, e plágio, além de ser crime, conta como um requisito para eliminar vocês do concurso, tá? Então, se for constatado que a redação é plagiada, vocês podem ser eliminados do concurso. E ninguém aqui quer ser eliminado do concurso, né? Então, tá. Segundo Paulo Freire, educar significa conduzir a um patamar superior. Ponto. Temos essa frase, né? Depois eu faço uma análise da frase para vocês entenderem algumas coisas importantes. E aí eu posso continuar assim, ó. No entanto, a teoria não se aproxima da prática. Ponto. Vamos lá. Fazer as análises. Primeiro, eu tenho aqui uma conjunção conformativa. O que é uma conjunção conformativa? É uma conjunção que vai dar conformidade, ou seja, eu estou explicitando um pensamento conforme a ideia, o pensamento, a ideologia, o que foi exposto por outra pessoa, né? Segundo Paulo Freire, de acordo com Paulo Freire, conforme Paulo Freire, todos esses conectivos, essas expressões, esses elementos têm o mesmo significado, porque são expressões conformativas, tá? Segundo Paulo Freire. Quando eu falo isso, eu já estou deixando claro para o meu leitor que a frase não é minha. A frase não é minha, a frase é de outra pessoa, eu estou usando aqui para embasar o meu texto. Educar significa conduzir a um patamar superior. Porém, eu não lembro ao certo se Paulo Freire diz isso exatamente com essas palavras. Então, eu não preciso fazer uso de aspas. Por que eu não preciso fazer uso de aspas? Por que eu não preciso usar isso aqui? Porque aspas são utilizados quando eu trago o texto de forma literal. O que seria trazer o texto de forma literal? É quando eu pego exatamente o que o autor da frase disse. Quando eu não uso esse texto de forma literal, quando eu falo com as minhas palavras, quando eu explico o conceito a partir do meu entendimento, eu estou fazendo uma paráfrase, né? Eu estou retomando o que foi dito, porém com as minhas palavras. Então, aqui, né? Educar significa conduzir a um patamar superior. Não tenho certeza que Paulo Freire disse com essas palavras. Então, coloco sem aspas, porém, deixo explícito para o meu leitor que a frase é de quem? A frase é de Paulo Freire. Beleza? A frase não é minha, é de Paulo Freire. E aí eu falo, no entanto, a teoria, no entanto, aqui tem vírgula, tá? No entanto, a teoria não se aproxima da prática. Aqui eu estou fazendo um uso produtivo. Por quê? Deixa eu mudar a corzinha para ficar melhor para vocês visualizarem. A teoria não se aproxima
da prática. Qual é a teoria? A teoria é o que significa educar. Educar significa isso aqui. Essa é a teoria. Na teoria, a educação serve para conduzir as pessoas para patamares superiores. E aí eu digo que a teoria não se aproxima da prática. O meu leitor espera que eu faça o quê? Que eu explique o que é essa prática. E aí eu sigo com o texto, beleza? Só que temos um probleminha nesse tipo de construção. Quando eu falo para vocês, quando eu explico para vocês, parece que é muito fácil, é muito tranquilo fazer, argumentar a partir de citação. Quem olha pensa, nossa, muito tranquilo fazer isso. Porém, se o aluno não tiver uma citação na hora, o que o aluno faz? Se o aluno não tem nenhuma citação para usar na hora, como que o aluno constrói esse texto? O aluno muito provavelmente vai entrar em desespero. E a prova já não é um ambiente muito confortável para eu ensinar meios de deixar o aluno desesperado. Outro tipo que a gente tem, agora eu não vou ficar aqui falando todos os tipos, não, senão eu vou tomar muito tempo de vocês, né? A gente tem esse tipo por citação, a gente tem por alusão histórica, a gente tem por dados estatísticos. Dados estatísticos é tranquilo, né? Você tem que ter um dado estatístico. Você tem um dado e você apresenta esse dado como uma forma de fundamentar o que você está falando. Por exemplo, vamos supor que o tema fosse aborto. Vocês poderiam falar cerca de X% de mulheres que fazem aborto em clínicas clandestinas vêm a óbito. Ponto. Você tem um dado, você tem um fato da realidade, você tem um dado concreto e você está argumentando em cima desse dado concreto que você tem. Né? Então, a gente tem citação, alusão histórica, dados estatísticos. Você pode começar o seu parágrafo por definição. Isso aí vocês também podem usar, gente, dentro da introdução, tá? Então, assim, vocês vão ter várias formas de construir a argumentação. Porém, se vocês não sabem nenhum conceito histórico, nenhum acontecimento histórico, vocês não têm dados estatísticos, vocês não sabem definir, vocês não têm citação. É complicado dizer isso porque claramente o aluno que não tem nada disso é o aluno que não estudou para a prova, não tem nenhum conhecimento da redação. Mas, né, a gente entende que a pessoa que não sabe nada disso muito provavelmente não tem muito conhecimento sobre o assunto. Muito conhecimento sobre o assunto. E aí, o que a gente faz com esse aluno que não tem muito conhecimento sobre o assunto? A gente pergunta. Gente, aqui tem um R e um E, tá? Mas eu vou botar aqui mais explícito para não ficar confuso. Ai, Deus, deixa eu escrever de novo. O que a gente faz com esse aluno que muito provavelmente não tem conhecimentos sobre o assunto? A gente pergunta a opinião dele, né? Qual a opinião que esse aluno tem? Qual é o posicionamento que esse aluno vai ter diante daquele assunto? Por quê? O texto argumentativo, ele vai defender uma opinião diante do que está sendo apresentado. Na verdade, vai defender um posicionamento, não é uma opinião. O texto dissertativo argumentativo defende um posicionamento diante do que está sendo apresentado. Então, para o aluno se posicionar, ele tem que tomar um lado daquela temática. Ele tem que adotar um posicionamento. E a partir do posicionamento que ele adotar, ele vai defender a tese dele. Beleza. Como que a gente faz quando vocês não têm nenhum conhecimento sobre o assunto? Às vezes vocês até têm conhecimento, mas não sabem como vai desenvolver. Atualmente, eu tenho ensinado os alunos a desenvolver a argumentação por meio de perguntas. Ah, professora, como assim por meio de perguntas? É simples. Vocês vão fazer perguntas para o tema. Vocês vão fazer perguntas para o que vocês estão falando. A partir dessas perguntas, vocês vão conseguir desenvolver o texto de vocês sem ficar raso. Vocês vão conseguir aprofundar no que está sendo dito, beleza? Ui. Vamos lá. Argumentação. O que vocês precisam ter em mente, que é muito importante dentro da argumentação, é a diferença entre opinião, tá, e argumento. Vocês não podem, de jeito nenhum, opinar, tá? Vocês não podem opinar. Não pode,
de jeito nenhum. O que vocês devem fazer é argumentar. Vamos lá. Não pode e você deve. Vocês não podem, de jeito nenhum, opinar dentro do texto de vocês. Vocês devem sempre argumentar. Tá, professora, qual é a diferença entre opinar e argumentar? Qual é a diferença entre opinar e argumentar? Simples. A opinião, ela não precisa ser justificada. Você tem uma opinião sobre um assunto porque sim, e acabou. É a sua opinião. Como que essas opiniões são construídas? Geralmente as opiniões são construídas a partir de experiências pessoais. Ah, você teve uma experiência ruim com o Banco do Brasil. Um exemplo. E aí você acha que o Banco do Brasil é o pior banco que tem no Brasil. Ponto. Você tem como provar isso? Se você não tem como provar, você não tem como argumentar em prol do seu pensamento. Porém, isso não faz você não ter argumentos para sustentar essa ideia de que o Banco do Brasil é o pior banco do Brasil. Nossa, pera, vou tentar sair outro banco. O Bradesco. O Bradesco é o pior banco do Brasil, um exemplo. Quando você não tem dados, quando você não tem fatos que comprovem a sua opinião, você não tem um argumento. Você só tem uma opinião. Porque você, sei lá, ficou muito tempo na fila do banco. Então, você acaba tendo essa opinião de que o Bradesco é um banco ruim. Um exemplo que não necessariamente é verdade, tá? Outra coisa. A sua opinião, ela pode ser baseada em crenças. Por exemplo, você acredita que Deus existe. Então, se você acredita que Deus existe, você acredita na religião, sei lá, católica, você pode acreditar que abortar é errado, por exemplo. Por quê? Porque a sua opinião está baseada nas suas crenças. Outra coisa, ideologias. Então, você tem ideologia, é complicado falar, porque às vezes as pessoas que estão assistindo o vídeo podem interpretar de outra forma. Mas vamos supor, você tem uma ideologia política, mas é complicado. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma ideologia política X. E essa ideologia política X faz com que você seja contra o MST. Um exemplo. Então, você não pode dizer que o MST é errado porque você acha que é errado. Ponto. É a sua ideologia política que faz você acreditar nisso. Porém, se você tiver argumentos para sustentar a ideia de que as práticas do MST, né, a forma como o MST se posiciona, os integrantes do movimento, são erradas, aí você passa a ter o quê? Argumentos. Você passa a ter uma argumentação. Quando você tem fatos que embasem ou justifiquem o posicionamento. E qual é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente tem em mente assim, o meu fato tem que embasar ou justificar o meu posicionamento? Isso aqui é muito importante, galera. Primeiro, tem que ser verdade, tá? O que vocês vão usar no texto tem a obrigação de ser verdade. Por quê? Se eu vou argumentar usando uma mentira, o meu argumento não tem validade nenhuma. Não tem nenhuma validade. E aqui vocês perdem ponto na coerência, tá? Por quê? O texto de vocês deve ser coerente. E quando a gente fala de ser coerente, a gente fala não só de não se contradizer. No primeiro parágrafo de desenvolvimento eu defendi a ideia. No segundo parágrafo de desenvolvimento eu fui contra a ideia. Isso aí é uma coerência interna no texto. Ou seja, é uma incoerência que está acontecendo dentro do posicionamento de quem está escrevendo. Porém, vocês têm que pensar sempre em ser coerentes também de forma externa ao texto. Ou seja, o que vocês estão afirmando dentro do texto de vocês
tem que ter compromisso com a verdade, tá? A verdade tem que ser sempre levada em consideração quando vocês forem afirmar alguma coisa, beleza? Então, por exemplo, se você, no dia das eleições, você vai votar no político X, você não precisa argumentar do porquê que você vai votar no político X. É a sua opinião. Você pode só querer achar que o político X é melhor do que o político Y, porque o político X é mais bonito. Ou você pode, por exemplo, achar que o político Y vai ser mais eficiente no governo porque ele é mais velho. E gente mais velha tem mais, sei lá, tem mais conhecimento, tem mais aptidão para gerir o país, por exemplo. Então, isso aqui são opiniões. Por que é opinião? Ah, Larissa, mas você está aqui dando um argumento para sua opinião, né? Você está dizendo que o político Y ele vai ser melhor do que o político X porque ele é mais velho e pessoas mais velhas têm mais conhecimento para gerir o país. Por que isso é uma opinião? Eu tenho algum fato, eu tenho algum estudo, eu tenho, sei lá, dado estatístico que comprove que pessoas mais velhas têm uma aptidão maior para gestão do que pessoas mais jovens? Se eu tenho um estudo, se eu tenho como comprovar isso, eu tenho um argumento. Se eu não tenho um estudo, se eu não tenho dados, eu tenho opinião. Por que eu vou ter opinião? Porque é a minha opinião, está baseado no que eu vi, nas minhas experiências pessoais. Por exemplo, eu posso ter trabalhado 10 anos numa empresa e todas as vezes que entrava um gestor mais velho, ele funcionava, ele trabalhava melhor do que o gestor mais novo. Entende? Então, essa é a diferença que vocês precisam sempre ter em mente, tá? A diferença entre opinião e argumento. Galera, aqui a gente encerra a parte 1 do nosso vídeo sobre argumentação. O vídeo não tá completo. Se você assistiu o início desse vídeo, você viu que eu tive que dividir em 2 partes por conta do tamanho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E na sexta-feira vai sair a parte 2 do vídeo. Então fica ligado e ativa o sininho para você não perder a notificação de quando o vídeo for postado, tudo bom? Então é isso, até a próxima parte do vídeo.